Cristiane, acabei de te mandar o convite. Vê se agora você consegue dar ok aí. Vê se você consegue dar ok. Um dos pontos que eu conversei com ela, vamos ver se ela consegue entrar. Ô, meu pai. Tá sem áudio? Vamos lá. Visualizar. Gente, o que é isso? Não me conformo. Deixa eu ver. Eu já mandei. Ah, tá aqui, tá aqui. Chamas, acenar. Entrou. Tá dando que não pode participar. Será que a tua conexão tá boa? Estou aqui. Eu tô te chamando aqui, criatura. Vamos lá. Estou aqui. Por que será que não pode? Tá dando chamas, não pode participar. Convidar. Ó, acabei de te convidar de novo. Dá ok aí. Pronto. Ah, graças a Deus. Caramba. Vou parar de falar, fala você. Eu queria que você explicasse um pouco sobre a sua pesquisa. Eu acho que essa é a do doutoramento ou é a do mestrado, onde você constatou que as pessoas acham que as startups dão certo de cara, mas esse é o mestrado ou o doutoramento? Esse é do mestrado. Então fala um pouquinho, antes que caia, fala um pouquinho desse trabalho que eu achei muito importante. Tá ótimo. Não, o interessante desse trabalho é que eu me propus a estudar como que os líderes das startups brasileiras, qual era o perfil de liderança que obtinha mais retorno financeiro. Então, a gente separou aí uma amostra de 126 startups que tinham retorno financeiro, que foi muito difícil de encontrar, inclusive, Janaína, mas... E a gente identificou qual era o perfil de liderança dos donos das startups. Existe uma teoria que é bem antiga, que veio dos Estados Unidos, que é da liderança transformacional. Essa teoria fala que os líderes transformacionais são aqueles com mais predisposição a inovar. Então, por isso, a maioria dos líderes das startups americanas tem esse tipo de perfil. Ou seja, a maioria dos donos de startups tem esse tipo de perfil. E o que a gente quis ver aqui no Brasil é se isso se replicava no nosso contexto, já que é um contexto tão diferente do que o contexto americano. Realmente se replica, nós temos líderes transformacionais dentro das startups brasileiras, mas o líder no Brasil, ele não pode ser só transformacional. O líder transformacional é aquele que tem uma visão mais generalista, de meta a longo prazo, um pensamento mais abstrato, desenvolvimento de grupo. O líder das startups no Brasil, considerando nosso contexto, precisa ser também um líder instrumental. O que significa isso? Significa um líder que identifica quais são, né, os aspectos positivos e negativos das empresas que ele coordena, das pessoas, identifica como é o passo a passo diário, ou seja, ele é um pouco mais concreto que o líder transformacional. Ele acompanha os liderados, até porque a maioria das equipes, né, principalmente das startups, não são equipes maduras, são equipes imaturas. Então, se você tem apenas um líder transformacional, você não chega no resultado que você precisa. E em especial num contexto de insegurança, que é o que a gente tem no Brasil, né? Então, mas o que me chamou mais atenção, além dessa questão da liderança, né, do perfil de liderança, foi a idade. A idade. Por quê? Quando eu comecei a minha pesquisa, eu tinha aquele conceito que o líder de startup era um jovem recém-formado que tinha tido uma ideia brilhante e conseguiu escalar essa ideia. Essa era a minha ideia antes de fazer a pesquisa. E fazendo a pesquisa, conversando com muitos líderes de startups, donos, eu identifiquei o seguinte, para você ter uma ideia, a idade média dos líderes de startups bem-sucedidos no Brasil é 38 anos. 38 anos com um desvio padrão de 10 anos. Então, 48 para cima, 28 para baixo. Então, a maior parte dos donos de startups
além de ter uma idade mais avançada do que aquela que a gente imagina e que a gente vê às vezes, né, que tem destaque na mídia, que são casos pontuais, eles têm experiência de vida e não só experiência de vida, eles têm formação educacional também. Então, essa questão de você não fazer a faculdade para ter uma startup, ter uma empresa, não se confirmou no meu estudo. No meu estudo, olha só, 98% dos líderes com empresas rentáveis, ou seja, com startups rentáveis, tinham terminado a graduação. Desses que terminaram a graduação, 27% fizeram algum tipo de especialização. Desses que terminaram a graduação, 25% fizeram mestrado e 14% fizeram doutorado. Ou seja, então a gente tem um público de 66% que continuou estudando depois da graduação. O que nos revela que, além da questão da experiência de vida, a questão da análise crítica, que só o estudo proporciona, né? Então a gente tem uma questão aí de continuar o aprendizado e toda a questão de acompanhamento do negócio. Então, isso me chamou muito a atenção, porque geralmente quando a gente pensa em startup, a gente pensa num jovem que tem uma expectativa de ter uma ideia inovadora e começar um negócio e às vezes sem experiência, às vezes sem preparo, né, educacional, sem conhecimento. E mais uma informação que eu queria só, antes de você falar, te passar, é que muitos deles já tinham tido experiências com outras startups. Ou seja, muitos deles já tinham tido experiência em liderança. Aqui eu coloquei o número. 48% deles já tiveram empresas no passado que eles faliram. Ou seja, empresas que eles aprenderam como não fazer. Então, esse processo de experiência, acúmulo de conhecimento e idade é algo que eu notei nos líderes de startups com alta rentabilidade, né? O pessoal que está perguntando, só para esclarecer para quem entrou depois, eu estou conversando com a Cristiane Chamas, que é psicóloga. A gente está falando sobre o seu trabalho de mestrado, onde ela identificou que, diferentemente do que as pessoas imaginam, aquelas pessoas que dão certo, vamos dizer assim, né, de inovações, de empresas, de startups, não são os jovens que arrebentam com uma ideia do dia para a noite. São pessoas que já tiveram experiência, que às vezes até já quebraram, recomeçaram. Por que eu acho importante ela trazer essa informação a público? Porque muitas vezes as pessoas jovens acham que o sucesso, que as conquistas são muito imediatas, criam altas expectativas, se desestimulam rapidamente, né? E muitas vezes não entendem que tem que ter um trabalho, uma dedicação diária, nem sempre há grandes missões, mas há missões pontuais, braçais também, né? E eu acho que essa informação ela é muito importante. Tem gente aqui perguntando, Cristiane, onde é que podem encontrar essa tua pesquisa, se foi publicada? Se dá para acessar na internet, você tem como passar isso para as pessoas? Tenho. Depois, eu não sei se eu posso deixar um link, ou a pessoa também pode acessar o meu Instagram. Foi publicado no Journal Innovation Management Review e também está publicado na FEI, a minha dissertação em português. No Innovation Management Review foi publicado em inglês, mas em português, se vocês quiserem, tem na biblioteca da FEI e está aberto ao público. Então... Tá, você fez esse mestrado na FEI, que é uma... Na FEI, exato. Na FEI. E como é que uma psicóloga vai parar numa faculdade de engenharia para fazer o seu mestrado? Conta um pouco isso para a gente. Na verdade, eu fui pelo meu interesse na área de inovação. A FEI é muito reconhecida na área de inovação e eu queria entender um pouco mais como funciona a área de administração dentro de inovação, a gestão de inovação, porque... Apesar da minha formação em psicologia, eu tenho 20 anos trabalhando em empresas e desenvolvimento de liderança. E uma das características principais, né, de competitividade nas empresas é a capacidade de inovação. Então, a gente sabe disso. Então, eu fui com o objetivo de entender melhor como funciona a mente da pessoa que inova, do gestor que inova, do líder que inova. Então, acabei sendo aceita no mestrado na área de administração e inovação da FEI. Então, por isso que eu comecei a
fazer o mestrado na FEI e agora faço meu doutorado na FEI e também, né, continuei, e na área de processo decisório, que é aquilo que você estava falando do processo de aprendizado. Então, agora eu estou indo um pouquinho mais além, né, nessa questão do estudo do processo de aprendizado. Por quê? Como você identificou, né, que a falha faz parte do processo de aprendizado e você sobreviver à falha, né, continuar o processo, também é uma característica das pessoas que têm alta resiliência e que se dão bem, né, na área de liderança, eu comecei a estudar um pouquinho como funciona dentro da área de neurociência, dentro da área de fisiologia, o processo de aprendizado. E me deparei com um neurocientista brilhante, o Antônio Damasio, um neurocientista português, que explicou, através da teoria do marcador somático, como que o processo de falha, de aprendizado pela falha, ou o processo de informações negativas, são absorvidas no nosso cérebro. Então, ele identificou o seguinte: cada vez que você tem um processo de experiência que você falha, ou que você tem um retorno negativo, ou que você tem uma experiência emocionalmente não tão prazerosa, você acaba gerando uma série de estímulos que a gente chama dos estímulos interoceptivos, que são os estímulos fisiológicos mesmo. Então, vamos colocar batimento cardíaco acelerado, sudorese, nervosismo, aumento dos hormônios de estresse, como o cortisol. Isso gera um tipo de memória fisiológica no seu corpo que faz esse tipo de memória ser associado àquela experiência. Então, olha que interessante, você começa a criar um arquivo mental de tudo aquilo que não deu certo. Então, muitas vezes as pessoas, né, até conversando com esses líderes, eles falavam: eu tinha uma intuição que eu devia seguir por esse caminho. Aí que tá, é a intuição ou a experiência emocional acumulada? Segundo Damasio, é a experiência emocional acumulada que faz você tomar decisões de acordo com o que você está sentindo, sem perceber muitas vezes que está sentindo. Então, esse processo, né, de falha e retomada, eu até tinha comentado, acho que com você, sobre a minha preocupação com jovens nesse processo que a gente já tem, às vezes muito bem estipulado na geração X, que é esse processo e acompanhar e achar normal passar por uma série de falhas e continuar indo, né? Que o jovem de hoje, principalmente com o advento aí da internet, dos smartphones e com Instagram, Facebook, essas coisas que a gente tem, às vezes, que acabam nos tornando muito dependentes do aparelho celular ou de outros tipos de aparelhos, acabam tendo diminuída essa capacidade de motivar-se mesmo diante de uma falha. Então, essa foi a preocupação até que eu acho que a área da saúde, as psicólogas estão falando bastante, porque quando você utiliza, por exemplo, o aparelho celular, quando você fica o tempo todo nas mídias sociais, você acaba gerando um limiar de dopamina contínuo. Dopamina é o hormônio que faz você ir atrás do que você quer. Então, no seu dia, o normal, né, seria você ter picos de dopamina e queda, picos e queda. Quando você fica no celular, quando você fica nas mídias, você acaba tendo picos pequenos de dopamina o dia inteiro, porque você muitas vezes passa horas no celular. Então, você acaba tendo essa expectativa de recompensa o tempo todo. E o limiar de dopamina baixa no seu cérebro. E o que acontece? Você acaba querendo cada vez mais recompensa e prazer e fica cada vez menos interessado na busca dela. Dá um segundo, Cris, um segundo. Desculpa, pode falar. Desculpa. Imagina, imagina. E todo esse processo é muito conhecido, né? É muito conhecido por quê? Porque é um processo fisiológico. Então, é o que a gente consegue identificar. Você tem uma ideia da gravidade disso, Janaína? Tem um estudo, eu não vou me lembrar qual foi o ano, que ele comparou quando você vai rolando a tela do celular para ver as publicações,
comparou com o vício que as pessoas têm muitas vezes nos caça-níqueis de Los Angeles. Por quê? Porque cada vez que você gira a tela, você tem uma expectativa de recompensa do que vai vir. Isso gera aquela pequena dose de dopamina. Então, imagina que a cada vez que você rola a tela, você dá um pico de dopamina no seu cérebro. Isso faz o seu limiar de dopamina, que nem eu falei, ficar muito rebaixado. E aí, para você buscar o que você quer diante de uma frustração, fica muito complicado, porque o seu limiar de dopamina baixou. Uhum. Então, é uma preocupação, sim, né? Essa questão dos jovens entenderem que, sim, para você ter uma carreira, ter um processo, especialmente quando você fala de startups, que foi o boom, né? Todos os jovens querem ter uma startup. Você tem que se conscientizar que precisa passar por um processo. E esse processo, muitas vezes, tem falhas. Você tem que ter um cuidado em relação ao que você assiste, em relação ao que você utiliza nos meios sociais, uma série de coisas, para que você consiga continuar fazendo, né, o seu trabalho. Na semana passada teve um colega organizou uma homenagem ao Senai, os 80 anos do Senai. E eu participei, e quando eu fui me manifestar, eu disse que estava muito preocupada, porque o jovem hoje, com essa coisa da tecnologia, ele acredita que necessariamente a carreira dele vai ser nessa seara. E aquela ideia do preparo, da dedicação, do tempo, né? Que tudo demanda tempo, na verdade, ela é vista como algo do passado, né? Vista como algo do passado, e isso gera tanto essa frustração, que você já falou sobre ela, mas também eu acho que gera um grupo grande de pessoas que desistem, literalmente. Que eu acho que é por isso que a gente está diante do tal do nem, né? O cidadão nem estuda, nem trabalha, porque acredita que a tecnologia vai fazer tudo ser rápido, tudo ser imediato, né? Então, assim, eu acho que essa tua experiência, essas tuas constatações são muito importantes para a gente alertar essa meninada, né? De que não é porque nós estamos na modernidade e nós temos recursos tecnológicos que o trabalho, que o esforço, que o estudo, né, sejam coisas desatualizadas e desnecessárias. E eu queria também te ouvir, óbvio que é uma conversa aqui rápida que a gente está, né, travando, Claro. E tanto material que você tem de pesquisa, mas algo que me chamou muito a atenção na nossa conversa foi quando você falou assim, os políticos, as pessoas públicas falam muito de políticas de inclusão, né? Sim. Mas pouco desenvolvem para aproveitar melhor o cérebro daqueles que pensam de maneira diferente. Exato, né? exato. Por uma coincidência, ontem eu estava assistindo aquele filme chamado Rain Man, né? Que é um rapaz que descobre que tem um irmão com autismo e ele consegue, cai o pacotinho de palito no chão e ele consegue contar imediatamente 240 e poucos palitos. E aí eu falei, nossa, que interessante, vou conversar com o Cristiane amanhã. Como é que você enxerga que nós poderíamos aproveitar melhor essas mentes brilhantes? E eu digo isso porque eu venho há muito tempo estudando como o Brasil está atrasado no aproveitamento das pessoas com capacidades diferenciadas. Como nós queremos ensinar de maneira padronizada o tempo inteiro. Então, quando você fez esse comentário, eu falei, eu acho que é um ponto para a gente debater. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu te agradeceria. Claro. É interessante esse ponto, porque não só as instituições, como também a área educacional ainda está muito defasada em relação a isso. Né? Quando a gente fala de neurodivergência, neurodiversidade, engloba-se aí todo um pool de diferenças neurobiológicas no aprendizado. Então, a gente pode citar algumas como dislexia, você citou o autismo, que é o que mais se fala mesmo. Temos outras como TDAH, temos uma série de diferenças neurobiológicas que realmente têm as suas características, que precisam ser trabalhadas,
porém tem habilidades também que muitas vezes, né, quando a gente vê a população maior aí, que são dos neurotípicos, ou seja, a maior parte da população, elas não conseguem ter as mesmas habilidades que os neurodivergentes, os neuros que têm essa diferença neurobiológica. O que a gente poderia fazer, e alguns grupos, né, algumas empresas pioneiras já estão fazendo, na verdade. Nós temos aí, por exemplo, algumas divulgadas, né, que já saíram em artigos e reportagens. A SAP, ela já tem um programa de inclusão, a Ford, a JP Morgan, outras empresas já têm um programa de inclusão, onde a gente faz todo um remanejamento do processo seletivo, do processo de integração e do treinamento e gerenciamento dos funcionários, trazendo para a equipe e para a empresa pessoas que são neurodivergentes, e isso traz uma série de benefícios não apenas para a sociedade e para os neurodivergentes, mas para as empresas também. Veja, eles não fazem isso porque eles são só preocupados com a questão social. Sim, eles são, a gente não pode tirar esse mérito. Mas eles identificaram aumento de produtividade, caso você tenha um processo de inclusão que você combine a habilidade do neurodivergente com a atividade que ele vai exercer na empresa, por exemplo. Como você falou, a capacidade numérica é uma das habilidades que muitos autistas têm. Na parte de dislexia, a capacidade de inovação, já que o dislexo tem uma mente que é mais visual. Então, imagine que a pessoa pensa de maneira visual o tempo todo. Então, ela acaba tendo uma característica de inovação e criatividade acima, muitas vezes, do que a média. O TDAH, muitas vezes, ele desenvolve hiperfoco quando a atividade é prazerosa para ele. A gente tem relatos de funcionários, inclusive dessas empresas, se você entrar nos sites das empresas, eles colocam, de funcionários que às vezes passam horas e horas trabalhando e esquecem, por exemplo, de ir no banheiro, de tanto que eles estão engajados naquela atividade, que desenvolveram, né, o hiperfoco por causa do interesse na atividade. Então, além de ser algo que a gente pode fazer pelo neurodivergente, pelas suas famílias, pela sociedade, as empresas também estão ganhando com isso. Aumento de produtividade, desenvolvimento da liderança. O líder acostumado a liderar o neurotipo, que a gente fala, né, que é a maior parte da população, ele acaba liderando todo mundo meio igual. Quando ele se depara com uma neurodivergência, ele tem que identificar aquele talento, ele tem que adequar a sua fala, adequar o seu comportamento. Então, isso desenvolve o líder. Isso desenvolve os gerentes e a empresa como um todo. O desenvolvimento da equipe na questão de empatia. Ou seja, tem uma série de benefícios que as empresas que começaram esse processo de inclusão observaram. E essa questão de ter uma sociedade mais inclusiva, não só para as empresas, mas como para a sociedade como um todo, é algo que eu acho que vale muito a pena a gente batalhar. Você trabalhou uma época em varas de criança e adolescente, né? Acho que... Sim. Na verdade, estágio, mais de 20 anos atrás, na área de psicologia jurídica. Então, foi um estágio curto que eu fiz, porque eu não me interessei em ficar na área. Eu fiz estágio como uma professora. Então, sim, eu trabalhei um período lá. Tá. Nesse fim de semana, teve uma matéria que saiu no Estadão que me preocupou especialmente. E eu sei que não é objeto dos seus estudos, mas eu queria conversar um pouquinho com você sobre essa matéria. O Estadão traz a notícia de que tem crianças crianças e adolescentes, né, entre 5 e 17 anos, morando sozinhas no vão do MASP, né, e que essas crianças dormem ali e fazem uma espécie de rodízio, porque como tem medo de um adulto chegar perto e fazer um mal a alguma delas, elas colocam ali 2 ou 3 para, vamos dizer assim, ficarem vigiando, né? Enquanto as outras dormem. Elas fazem um rodízio.
E aí o Estadão diz que no início essas crianças vinham para a região da Paulista para vender bala, chiclete, pano de prato e voltavam para suas casas. E de um tempo para cá elas desistiram de voltar para casa, né? Ou porque é muito longe, ou porque acabam recebendo comida, em casa não tem, ou porque apanham, né, nas suas casas. E aí, hoje eu conversei, entrei em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com a Secretaria Estadual, a assessoria entrou em contato com o Conselho Tutelar, e a gente percebe assim que os vários órgãos não se comunicam, né? É tudo muito estanque. E o que eu tenho falado para essas pessoas, né? Porque assim, o deputado, às vezes a gente é cobrado de coisas que não são da nossa competência. Eu não posso chegar ali, né, pegar essa criança e levar para um abrigo. Eu não posso, porque eu não sou poder executivo. Mas eu entendo que alguém tem que fazer isso, né? Tem que chegar e entender quem é essa família, onde mora essa família, quem vai se responsabilizar por essa criança, por esse adolescente. E se não houver alguém que se responsabilize, na minha leitura, tem que encaminhar para um abrigo, né? E o que eu percebo da dinâmica das pessoas com as quais eu venho conversando, com isso eu não estou fazendo assim uma denúncia, nem uma crítica, porque eu respeito a experiência do outro, né? Todos dizem, olha, o problema é complexo, não dá para pegar e levar para casa, não dá para pegar e levar para o abrigo, mas é meio como um conformismo, né? Como um conformismo. Olha que triste, o problema é complexo. Vai uma assistente social, ouve para entender o que está acontecendo, mas não há medidas efetivas, tá? Na minha leitura, aí com o olhar mais do direito, que a gente gosta de ver as coisas acontecerem, né? Teria que dizer o seguinte: faz um mapeamento. Onde mora, com quem mora. Tem condição de responsabilizar? Não tem. Vamos entrar com uma ação ou para suspender o poder familiar ou para destituir, põe num abrigo, dependendo da idade, já inicia um procedimento para disponibilizar para adoção. Eu queria te ouvir como psicóloga, né? Uma medida mais efetiva diante dessa realidade. Você vê como algo adequado, obviamente respeitando as peculiaridades de cada caso, ou não, porque o que eu tenho sentido é o seguinte: olha, eles moram lá, é uma questão de liberdade, sabe? Como se isso fosse assim mesmo, né? Eu queria te ouvir, considerando que não são pessoas maiores de idade, que não são crianças que estão com suas famílias, são crianças que estão sós, dormindo na rua, né? Qual que é a sua visão? Não, inicia pela sua fala, né, de privação do sono, né? Vamos começar, então, pelo aspecto fisiológico. A pessoa está na rua, está correndo um risco, ela tem um estado de alerta constante. O estado de alerta constante não é algo que o nosso cérebro foi feito para suportar. Ele é capaz de suportar o alerta, mas não constante. Essas crianças que ainda não têm o córtex frontal, que é a área do raciocínio desenvolvidas, já estão sobre alerta constante, ou seja, elas já estão sendo hiperestimuladas na amígdala, que é a área cerebral mais antiga que a gente tem e responsável pelas nossas defesas, pelo medo, pelo pânico, etc. Então, a probabilidade dessas crianças envolverem transtornos é altíssima. É altíssima. Isso não precisa nem, na verdade, de um especialista, porque privação de sono, alerta constante, risco eminente, são situações que nem um adulto, na verdade, consegue suportar sem desenvolver algum tipo de patologia emocional. Então, a minha consideração em relação a isso é, sim, uma ação, se eu pudesse, né, sugerir uma ação imediata. Porque, às vezes, se a gente fica 2, 3 dias com privação de comida, sono, o que quer que seja, ou de tranquilidade, né, o bem-estar, etc., nós já sentimos os efeitos no nosso emocional. Imagina, essas crianças estão sendo criadas dessa forma. Então, eu acho bem preocupante e acho que sim, que tem que ter uma ação imediata, Janine. Essa é a minha opinião.
Vou trabalhar para isso, mas é interessante como as pessoas vão se acomodando com as coisas, sabe? Como vão se acostumando como normais, né? Situações que não são normais, entendeu? Então, é muito preocupante, porque você telefona, não, olha, a gente já mapeou, a gente já fez uma análise, tá, e aí? Aconteceu o quê depois disso? Né? E aí eu não sei se é porque as pessoas se acomodam, se conformam, ou porque tem medo de mexer, né? Tem medo, talvez, de fazer alguma coisa. Às vezes, o não fazer nada é mais cômodo, é mais seguro, entre aspas, do que fazer alguma coisa. Né? Mas não me parece que seja adequado a gente conviver com uma situação assim. Alguém escreveu aqui que uma criança da família de 4 anos ganhou um celular para ficar quieta, para deixar os pais. Qual que é a sua visão, assim, em termos de idade, para presentear crianças com esses equipamentos? Olha só, acabou de sair uma pesquisa, Janaína. Eu até coloquei ontem no meu Instagram. Saiu esse mês num journal internacional que faz justamente estudos sobre o ser humano utilizando o celular e computadores, etc. Acabou de sair. Jovens, foi feito um estudo com jovens, um estudo longitudinal, ou seja, eles pegaram e acompanharam um ano antes e depois da utilização do celular em forma do que eles chamaram de forma viciante, ou seja, quando o jovem não consegue desligar o celular mesmo que ele queira. Quando ele não consegue ficar um período sem olhar o celular, mesmo que ele queira. Então, observaram esses jovens e depois do período de um ano, as meninas, que também, como eu falei, os jovens ainda não têm a parte do córtex pré-frontal desenvolvido até os 21 anos. Então, as meninas desenvolveram mais sintomas depressivos e os meninos desenvolveram mais comportamentos agressivos. Então, veja o prejuízo de você ficar utilizando o celular na adolescência e muito mais ainda na fase infantil, né? Nas crianças. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela sugere que você pode, no máximo, se não me engano, 2 horas por dia de celular a partir de uma certa idade. Eu não me recordo da idade, mas eu posso pegar esses dados e te passar depois. Mas veja que, com cautela, porque 1 ano utilizando o celular direto, a gente já teve um comprometimento da saúde emocional e mental desses jovens. Muito bem, muito bem. Tenho muito a agradecer, né, de você dividir o seu conhecimento conosco, com o pessoal que está nos assistindo. Imagina. E você nunca pensou em entrar na área pública, por exemplo, entrar na política, se candidatar? Não tem. Mas é algo que você rejeita totalmente ou é algo que você pensa? Mas pensaria a respeito ou não? Nunca pensei a respeito, não sei te responder isso. Para esse ano já não dá mais, porque acabaram os prazos para as filiações, acabaram nesse final de semana. Então, para esse ano já não dá mais. A não ser que você já seja filiado a algum partido. Você é filiado a algum partido? Então, esse ano já não dá. Mas para as municipais, daria. Né? Então, eu, como gosto de estimular as pessoas a... Na verdade, quando se vai para a carreira pública, é também uma forma de doação, entendeu? Porque geralmente as pessoas estão nas suas áreas, trabalham nas suas áreas, e aí precisam mudar completamente e entrar num ambiente em que os desafios são maiores, né? Não só pelos recursos, pela falta, mas também pela morosidade. Né? Tudo que é público é muito moroso. Então, a gente vem com aquela dinâmica do sistema privado, onde as coisas acontecem, né? Você tem até dificuldades emocionais, psicológicas, de formação de equipe, mas a agilidade do sistema privado é muito maior. E aí, de repente, você vai para o público e querendo fazer 1000 coisas, e essas coisas não acontecem, e as pessoas, às vezes, não sabem nem explicar por que elas não acontecem, mas... Eu acredito muito na importância, sabe, dessa migração, de gente preparada, capacitada, se disponibilizar,
né? Então, como eu gostei muito dos seus temas de concentração, seus temas de pesquisa, Sim. dou a ideia aqui publicamente para você considerar essa hipótese. Não para 22, porque já não dá mais para cumprir o requisito da filiação 6 meses antes, mas para 24, por que não? Obrigada, Janaína. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, pessoal. Foi muito legal falar. São temas que eu me interesso muito e acho relevante, sim, os profissionais da área da saúde, os pais, os educadores, pensarem sobre isso e começarem a observar algumas coisas que, às vezes, pode ser óbvio quando a gente fala, mas no dia a dia acaba, por exemplo, o tempo de internet, o que se assiste, como se faz o uso, né, do celular, das mídias sociais. Tudo isso tem influenciado bastante, sim. Eu acho que é importante esse tipo de exposição dos temas. Para o pessoal achar a sua pesquisa, Cris, como é que faz? Entra lá no site da FEI, como é que faz para achar? Eu posso deixar depois para você, Janaína, e aí você coloca, mas eu posso deixar o link, se você preferir. Mas o site da FEI, sim, você entrando na biblioteca, ou se você colocar o nome da pesquisa, já aparece. Mas eu posso deixar o link para você depois. Eu não sei se você vai querer responder, Cris. Aqui estão perguntando. Cristiane Chamas é o nome dela. Ela já é mestre, está fazendo doutoramento. É que ela tem cara de criança. O povo está perguntando a sua idade. Não sei se você quer responder. Eu tenho 3 anos, não tem problema. 43. 43. É que tem uma cara de bebê, então o pessoal está achando, como assim? É mestre, doutor? Isso. É muita experiência. Que bom, que bom. Então entra no site, eu vou colocar o link, mas eu acho que é legal você explicar. Entra no site, o que é? Tem um setor de teses, como é que é lá? Se você colocar no Google Escolar, por exemplo, meu nome, Cristiane Chama, já aparece todos os artigos que eu já publiquei em congresso e em journal. Então aí fica fácil, é só clicar em cima. Então coloca o meu nome, Cristiane Chamas, no Google Scholar, o Google Acadêmico, e já aparece todos os meus trabalhos publicados. Inclusive esse da... Tem alguém aqui colocando que precisamos colocar mais racionalidade nas humanas, né? Eu acho que o que é legal o fato de você correlacionar, né, sua área, que a princípio é saúde, com a engenharia, traz um pouco mais de concretude, vamos dizer assim, ao estudo. Então, talvez por isso até que eu tenha me interessado tanto e o pessoal também aqui está mostrando muito interesse. Sim, uma das áreas da psicometria é justamente essa, dentro da psicologia. Dentro da psicologia, nós temos a psicometria, que é justamente conseguir transformar em números comportamentos, emoções, dentro da área de neurociência também. Então, você consegue visualizar, né, através das imagens dos exames, etc., o que acontece no nosso emocional. Então, esse trabalho realmente de quantificar o comportamento, a atitude, as emoções, é importantíssimo até para que a gente consiga fazer um acompanhamento da saúde mental, né? Se você não tem como quantificar, fica muito mais complexo, já é complexo, mas fica mais complexo o acompanhamento, né? Tanto da melhora quanto da piora, né? Maravilha. Muito obrigada. Tem alguma coisa que você queira falar? Alguma dica? Algum estudo novo? Agradecer. Só agradecer. Uma honra participar. Não, a honra é minha, a honra é minha. Eu vou, depois, se você puder me mandar o link do seu trabalho, direto o link da sua dissertação, eu já ponho nas redes, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem que tudo é difícil. Não com o intuito de se desestimularem, mas com o intuito de considerarem que o problema não está necessariamente com elas, entendeu? E esse imediatismo do jovem, ele pode ser problemático, né? Ele pode ser problemático porque desencadeia uma série de outras coisas, né? Então, não, fulano conseguiu, fulano é milionário, né? Fulano é um cara de sucessos, fulano é famoso. As coisas não são assim, né? Tem um tempo de maturação, de preparo, de dedicação. Então, acho que o mais importante desse seu trabalho é meio que dizer assim, olha, calma, né? Sim, Calma. É um processo. Né? E a gente aprende nesse processo. E esse processo engloba falhas, engloba
a gente aprender com os nossos erros e aprender com a experiência, né? E isso demanda, sim, tempo. Que bom. Muitíssimo obrigada, Cristiane. Obrigada. Deus te abençoe, abençoe os seus estudos. Tem gente aqui perguntando coisa de política, dizendo que eu estou fugindo de responder. Não é, gente. É que a Cristiane se disponibilizou a participar desse diálogo. É um tema de interesse social, de interesse da saúde. Então, acho que não tem muito porque aqui a gente misturar a política. Eu tenho procurado conversar, mesmo na rede Alesp, com especialistas em vários temas, nas minhas redes. Se a gente mistura muita política, a gente também afasta as pessoas, entendeu? Então, é importante a gente conseguir separar as coisas, né? O momento do diálogo acadêmico, o momento da política. Não estou fugindo de responder nada, não. A gente vai ter muita oportunidade para falar de política, que é um ano, né, um ano bastante agitado aí, é um ano difícil para todo mundo, a gente vai ter oportunidade. Então, não fugir de nada, não. Pelo contrário, eu quis aproveitar a presença da Cristiane Chamas aqui conosco, e eu te agradeço demais, né? Espero que seja a primeira de várias conversas, tá bom? Fica com Deus. Beijo grande. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Até.